Glória a Deus, glória a Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia. Vocês estão bem? Amém? Está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você também? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor aqui com vocês mais uma vez. Eu não sabia que tinha sido ministrado na semana passada o tema que foi ministrado. Até mostrei para a Vanessa ali agora o tema da mensagem. Ai, meu Deus do céu, o que Jesus está fazendo aqui, hein? Ai, ai, ai. Está preparado aí para aquilo que o Senhor falará ao seu coração? Amém? Está com expectativa no Senhor? Então, está na expectativa no lugar correto. Então, curva a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Eu queria que você, aí de forma muito espontânea, você pudesse orar ao Espírito Santo, ao Senhor, e pedisse a Ele que Ele possa falar ao seu coração. Porque, de fato, aqui da minha vida não tem nada para te oferecer, mas o Senhor tem. E Ele pode traduzir essa palavra para o seu coração e fazer que ela seja realmente uma semente poderosa para produzir muito fruto. Faça isso agora. Então, ore e peça ao Espírito Santo para que Ele possa falar com você. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos reunir no Teu nome, Jesus, para celebrar o Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença que está aqui. Ela é a mais importante de todas, Senhor. Sem o Senhor, não faria nem sentido nós nos reunirmos aqui. Mas por causa da Tua presença, Senhor, a Tua doce presença, nós podemos entrar diante do Senhor com ousadia, adorar de forma tão linda, Senhor, receber aqui o Teu toque, e ainda mais, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Então nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração escancarado, Senhor, como uma terra sedenta por uma boa semente. E que essa palavra possa cair no nosso coração como uma semente que é boa, também numa terra boa, que possa produzir então muito fruto, Senhor, para a Tua glória. Nós queremos até nos antecipar, Senhor, em Te agradecer pelo resultado dessa palavra nas nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos expor a Tua palavra neste culto de celebração, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido. Minha querida, no Evangelho de Lucas 17, 26. Lucas 17, 26. Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Vamos a partir do verso 20, porque a gente pega o contexto também aqui das palavras de Jesus. Aqui Jesus falando, praticamente ele já estava antecipando o livro do Apocalipse, aqui as palavras de Jesus, falando sobre o fim dos tempos. Então Lucas 17, verso 20, estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, ela diz assim, verso 20: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade dos céus à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé,
será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Jó. Quem tentar preservar a vida, a perderá. Quem perder a vida, esse a salvará. Até aqui, verso 33. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O tema da mensagem de hoje é o propósito da vida, o propósito da nossa vida, o propósito da sua vida. Esse texto que Jesus, ele diz, ele declara, está dizendo sobre a volta dele. E cada dia que passa, cada manhã que nós acordamos, cada dia está um dia mais próximo da volta de Jesus, isso é fato. Cada dia mais próximo. Jesus dizendo aqui sobre o final dos tempos, dizendo aqui, dando alguns detalhes de como nós poderíamos nos preservar, como nós poderíamos guardar a nossa mente, como nós poderíamos fazer a leitura dos sinais, para que nós não fôssemos pegos aí de surpresa. Então Jesus está dizendo aqui sobre propósitos também. Porque Deus criou, Deus me criou, Deus criou você com um propósito, amém? Você crê nisso? Que há um propósito sobre a sua vida, que você não está ocupando a terra inutilmente aqui, não é verdade? Eu creio nisso, que há um propósito para cada um de nós, há um propósito para nós. Salmo 119, 16 diz, né, que os nossos dias, todos eles foram escritos no livro do Senhor. Então há um propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, mas podemos perceber que muitas pessoas têm perdido o propósito das suas vidas, têm vivido uma vida sem propósito, não há propósito, parece que está ocupando a terra inutilmente, parece que não está acontecendo aquilo que Deus planejou e escreveu no seu livro. Tanto é que nós vemos uma geração totalmente corrompida. Você tem visto isso também, não é verdade? Cada vez mais a sociedade tem buscado se distanciar daquilo que é o propósito de Deus. O tempo, ele tem feito isso, né? As inversões de valores, isso tem acontecido. Mas Jesus usa então aqui dois momentos da história. O primeiro foi a história do dilúvio, e depois a história da destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades ali circunvizinhas dessas duas cidades, que foram destruídas pelo Senhor. Tamanha a maldição que havia sobre aquela cidade, a corrupção que havia naquela sociedade, o Senhor precisou destruir. E o Senhor usa aqui então o texto no verso 26, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim como, então o Senhor está comparando, está usando aqui para nós um alerta, olha, preste atenção, porque assim como foi, assim também será. E o que o Senhor diz? Que viviam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, o dilúvio veio. Essas pessoas estavam totalmente distraídas, elas não perceberam o tempo de Deus. Elas não ajustaram o relógio delas no fuso horário de Deus. Estavam vendo lá aquele senhor construindo um barco, estava achando que ele era maluco. Mas um dia, a promessa de Deus aconteceu, o dilúvio veio. E só a família de Noé foi salva. Jesus usa também aqui a figura da cidade de Sodoma e Gomorra. A mesma coisa, estavam comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Aí eu pergunto, que mal tem tudo isso? Alguém aqui come?
Claro que come, inclusive daqui a pouco já é almoço, não é verdade? Talvez você está aqui com a cabeça lá, aqui que eu vou fazer no almoço. Espera aí, concentra aqui primeiro, coma este banquete do Senhor para você e Deus proverá o cordeiro para o meio-dia, tá bom? Fica tranquilo, Deus proverá. Não fica ansioso não pelo almoço não. Mas tem alguma coisa errada em comer? Claro que não. Inclusive comer faz parte da nossa subsistência. Nós precisamos de alimento para sobreviver. Tem alguma coisa errada em casar? Claro que não. O casamento é algo de Deus. O casamento é um propósito de Deus. Tem alguma coisa errada em comprar? Não, não tem nada errado em comprar. Vender, plantar, construir. E o que Jesus então, ele estava dizendo com tudo isso? Estava dizendo que essas pessoas estavam totalmente distraídas com todas estas coisas. A preocupação delas, ou seja, estar ocupada antes da hora, estava em comer, estava no que iam beber, estavam preocupadas com o casamento. Tem jovens aqui que ainda quer casar? Antes de Jesus voltar? Né? Glória a Deus, tem algumas mãozinhas meio tímidas assim, não sei. É maravilhoso, o casamento é maravilhoso, amém? Jesus amado. Acho que eu vamos mudar o tema da mensagem, então. O casamento é maravilhoso, não é verdade, gente? Amém, é verdade, é um pedacinho do céu. É a terra que emana leite e mel. O casamento é maravilhoso. Casaria de novo com a mesma mulher. Meu Deus do céu, sou apaixonado. Casamento é maravilhoso, não tem nada errado em casamento. Mas as pessoas estavam distraídas com o foco somente nisso, em plantar e em construir. O propósito da nossa vida é ser relevante na vida de pessoas. O propósito da nossa vida é sermos sal e sermos luz para a sociedade que tem cada dia mais se perdido diante de uma correnteza que tem levado o mundo para muito longe do Senhor. Nós estamos aqui e fomos chamados pelo Senhor para sermos sal e sermos luz. Para isso, nós precisamos deixar de nos distrair com tudo aquilo que é lícito. Porque aquilo que é ilícito, a gente já sabe, né? O Espírito Santo já fala tão fortemente no nosso coração para nós não cairmos em armadilhas aqui, no pecado ali. Mas muitas vezes o que nos tem tirado de perto do Senhor e nos distraído são as coisas que são lícitas. Então precisamos tomar cuidado com isso. E para ilustrar um pouquinho sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, quero usar duas histórias aqui que você conhece muito bem. Mas eu quero falar um pouquinho sobre dois personagens da palavra de Deus que eu admiro bastante, admiro demais. O primeiro está lá no livro de Esther. Então, Esther, a rainha Esther, né? Tem um livro dedicado aqui à história dela. Fala sobre um momento que a população de Israel, a população judia, foi salva de um grande extermínio. Havia um decreto para acabar com o povo de Deus. Era um decreto. E no meio dessa história tinha um rei chamado Assuero, ou Xerxes, né? E ele estava ali no seu reinado, ele tinha uma rainha, o nome dessa rainha era Vasti. Só que essa rainha, ela desonrou o rei de forma muito explícita, e o rei destituiu ela do cargo de rainha. E o rei disse: eu preciso de uma nova rainha. E ele decretou no reino todo que haveria um concurso para a rainha. E nesse meio tempo, nesse mesmo período, vivia dois personagens, que era Mardoqueu e Hadassa. Mardoqueu era primo de Hadassa. A Bíblia diz que Mardoqueu, o primo da Hadassa, criou ela. Então deduz-se que ela perdeu os seus pais muito novinha. Então ela é fruto de uma tragédia familiar.
ela não tinha os seus pais, e o primo, um primo mais velho, assumiu a paternidade de Hadassah e a criou. E a Bíblia diz que ela era muito linda, e ela foi encontrada por aqueles que estavam procurando as mulheres mais belas do reino, para poder levar então, e o rei escolher a sua rainha, e ela foi encontrada e foi levada também para o harém do rei, para o rei observar, escolher, e ela foi escolhida para ser a rainha do Império Persa. Imagina, o império que dominava o mundo, aquela menina que era órfã, e talvez viveu essa tragédia familiar, agora estava num lugar de honra, ela era a rainha do mundo, ela que dominava agora sobre o mundo, junto com o seu marido. Que lugar maravilhoso, essa história maravilhosa, e poderia terminar por aí, mas aonde estava o propósito de Deus? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e agradecemos a Deus por ter nos colocado em lugares talvez de destaque, no meio da sociedade, no trabalho, até entre a família, e nós achamos que isso é o auge daquilo que Deus tem para nós. Talvez Esther havia dito: olha, o Senhor me honrou, diante de tudo aquilo que eu passei, agora chegou o meu momento, né? Talvez ela ali no meio das amigas, quando mais nova, talvez não era muito assim elogiada, porque era fruto de uma tragédia familiar, mas talvez ela entrando no palácio agora, sendo coroada como rainha, ela cantou aquela música: aquele que me viu passar pela prova e não me ajudou. Talvez estava ali agora, desfrutando daquele momento tão glorioso, e ela estava ali agora, confortavelmente, no palácio. Mas um dia, Mardoqueu, ele ficava ali rondando o palácio, para ver se a sua prima, sua filha, ela estava bem. Ele ouviu dois homens tramando a morte do rei, e ele foi e contou então para Esther, e Esther foi e levou ao rei, e aquela conspiração foi destruída, e isso é muito lindo. Só que o rei achou que tinha sido outra pessoa que tinha acabado com os planos de matá-lo. Então, a pessoa, na verdade, ele achou que era o Ramá. Esse Ramá, uma pessoa muito próxima do rei, um conselheiro do rei, e o rei achou que era ele, e o rei fez um decreto: olha, por causa de Ramá, ele me livrou aí da morte, eu quero que ele seja honrado diante da sociedade, então ele vai andar pela cidade, e todo mundo tem que se curvar. E Ramá era um homem maligno, na verdade o coração dele era perverso, e ele passando pela sociedade, de repente, o primo da Esther estava lá, e o primo não se dobrou diante de Ramá, e ele ficou muito furioso, contando essa história para você entender o propósito de Deus. Ficou muito furioso com Mardoqueu, e disse: olha, esse homem tem que morrer, mas não só ele, mas todo o povo dele tem que morrer, esse povo de Israel, que vive aqui na Pérsia, tem que morrer. E chegou para o rei e tramou lá uma história, e o rei caiu na onda do Ramá e disse: dia tal, nós vamos exterminar então todo o povo de Israel, todo o povo. Então Mardoqueu, o primo da Esther, chega até Esther, dizendo para ela: olha, tem um decreto aqui, um decreto onde o teu povo será destruído, o teu povo será aniquilado, todos serão mortos, é um decreto do rei. Esther falou: mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu estou aqui no palácio, como que eu posso ajudar? Falou: vai até o rei, fala com o rei, você também é israelita. Lembrou ela da sua identidade. Falou: você, Esther, é israelita, você faz parte do povo de Deus, você não pode se eximir disso e pensar que você não faz parte, você também vai morrer. Naquele momento a ficha dela caiu. Os jovens não entendem esse negócio de caiu a ficha, né? Eles ficam pensando: o que é cair a ficha, né? Os mais velhos aí sabem o que é cair a ficha, né? Então, caiu a ficha da Esther, e ela falou: então nós vamos, eu vou entrar diante do rei, mas antes disso, vamos orar, vamos jejuar. E todo o povo de Israel jejuou, até os animais jejuaram.
Até os animais ficaram sem comer, não deram comida para os animais. E eles jejuaram então, para que Deus pudesse preparar aquele momento e capacitar Esther para entrar na presença do rei. E havia um decreto real, que nenhuma pessoa poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. Se uma pessoa entrasse na presença do rei sem ser convidada, ela seria morta, a não ser que o rei estendesse o cetro para aquela pessoa e dissesse: olha, eu vou ouvi-la. E foi assim que aconteceu. Então Esther se preparou para aquele momento. Eu fico imaginando o coração de Esther a mil, as emoções. Ela não sabia o que ia acontecer, mas sabia que ela estava ali com um propósito. E o Senhor estava com ela. Era a confiança que Esther tinha. Então ela entrou na presença do rei. E o rei estendeu o cetro para ela. Estendeu o cetro para ela e disse: o que você quer, minha rainha? O que você pedir, até metade do meu reino eu te dou. Olha como o favor de Deus diante de uma pessoa que entende o seu propósito. E ela então contou toda a história, o que estava acontecendo por trás daquele decreto que o rei tinha determinado. E então o rei desfez toda aquela armação. E Mardoqueu, ele foi honrado, o primo da Esther, ele foi honrado. Ramá, ele foi humilhado. Ramá foi morto na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Quando nós entendemos o que é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vemos que o Senhor, Ele faz conspirar a nosso favor todas as coisas. Lembra aquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas pessoas pegam esse versículo e isolam ele e param aí. Mas o versículo ele não termina aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam ou vivem segundo o seu propósito. O que vai cooperar em nosso favor é se nós estamos andando debaixo de um propósito, do propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não quero andar no propósito de Deus, mas eu quero que as coisas cooperem. E talvez fiquem até chateadas com Deus, porque talvez as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo conforme ela imaginou. Mas será que estamos vivendo realmente debaixo do propósito de Deus? Diante de tudo isso, Deus reverteu uma maldição, um decreto de morte, para um lugar de honra. Um lugar de honra, quando nós estamos conscientes do propósito de Deus, e nós obedecemos a Deus, e vivemos segundo esse propósito, é isso que Deus faz. Então essa primeira história, é que nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para agirmos no seu nome. Por que será que você trabalha onde que você trabalha? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem contato com pessoas que eu não tenho contato? Por que a sua família, você está no meio da sua família, e você é um homem ou uma mulher de Deus? Deus quer abrir os nossos olhos para as oportunidades de nós vivermos os propósitos de Deus em todos os momentos. E termos a consciência deste propósito. Isso é mais importante, esta consciência. Então a história aqui de Esther. Esther, ela teve a consciência. A consciência que ela estava ali naquele palácio. Não somente para desfrutar, e Deus realmente a honrou. Não somente para desfrutar, mas ela nasceu com um propósito de livrar o povo de Deus da aniquilação. O propósito era muito maior do que ela. Eu quero dizer para você, o propósito de Deus é muito maior do que você, é muito maior do que eu. Deus, Ele está enxergando muito à frente do que nós. Quando nós falamos de Jesus para alguém, quando nós somos sal, somos luz na vida de alguém, o propósito de Deus é muito maior até do que somente aquela pessoa. Deus está enxergando muito além do que aquilo. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver então os 12 apóstolos ali obedecendo ao Senhor,
aquelas 120 pessoas reunidas ali no dia de Pentecostes, cheias do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, e depois mais 5.000. Logo a cidade de Jerusalém tinha mais de 50.000 cristãos. Depois a perseguição veio, espalhou o evangelho por toda a região. Depois veio Paulo. E através de cada uma dessas pessoas, eles nem imaginavam que em 2022 nós estaríamos reunidos no nome de Jesus, por causa do posicionamento de alguém, de pessoas que viveram o propósito do Senhor. Eles não imaginavam isso, eles não me conheciam, não te conheciam, não tinha como eles imaginar, mas eles sabiam que foram chamados para um propósito. E ali eu vi então uma disposição de obedecer a este propósito. Esther, então, nós vimos aqui que ela, além de ser honrada pelo Senhor, ela viveu algo muito extraordinário. Tanto é que a vida dela está agora servindo de inspiração para nós. Imagina você viver uma vida inspirando a vida de outras pessoas. Este é o nosso propósito. Este é o nosso propósito. Mas tem uma segunda história que eu queria falar com você, falando sobre o propósito ainda, que é muito maravilhoso. Porque nós podemos saber o propósito de Deus, entender o propósito de Deus, mas nós não podemos viver e cumprir esse propósito em nossas vidas se nós não estivermos com o nosso coração curado. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado ao propósito de Deus, mas um coração muito curado também, um coração realmente limpo diante do Senhor. Muitas pessoas, elas conhecem sim o seu propósito, ela entende que o Senhor a chamou, mas por causa de um coração desalinhado, ela perde o propósito e o tempo de Deus. E quando vê, ela está muito longe daquilo que Deus preparou. É igual aquele GPS, né? Eu sou muito mestre em fazer isso aí. Eu coloco lá o GPS para chegar em algum lugar. Aí o GPS fala assim, ó, vira aqui à direita. Eu falo, não, eu acho que eu vou direto. Deve estar errado esse GPS. Aí eu passo direto naquela entrada. Aí aquele tempo que estava dando 10, 15 minutos, aí de repente começa o quê? Recalculando a rota. Aí o tempo de 10 minutos passa agora para 15, para 20, porque vai procurar agora novos caminhos para poder chegar lá. Mas eu nunca acredito naquela mulher que diz, vira à direita. Interessante. Tem tantas pessoas assim como eu, que o Senhor está dizendo, vira à direita. Eu falo, não, está errado isso aí. Eu vou seguir adiante, eu acho que o caminho é mais fácil, o caminho é mais rápido. Se eu fizer aquilo que eu estou imaginando, mas vai dar ruim, né? Porque vai. Aí chega lá na frente e fala, poxa vida, eu falo isso para a Vanessa, errei a entrada, né? E agora? Agora há um preço, talvez aquele tempo que demoraria para o propósito de Deus acontecer, que era em 10 anos, agora são 15 anos, 20 anos. E tem pessoas que têm vivido uma vida inteira recalculando a rota, mas não conseguem viver o propósito de Deus, não conseguem chegar no objetivo que Deus tem. Isso é terrível. Então, pensando agora em termos do nosso coração alinhado para obedecer à voz do Senhor, eu quero falar sobre José, o Zé do Egito, o José do Egito. Que história maravilhosa também, não é verdade? Você conhece também a história, eu vou aqui só contextualizar para nós entendermos aonde o Senhor quer nos levar através dessa palavra. A história de José. José nasceu, é filho de Jacó, nasceu debaixo de um legado, de uma promessa de Deus. Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e depois a Jacó, que era o pai de José, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dessa família. Então José nasce debaixo desse legado, deste propósito, um propósito muito lindo. José era um filho querido de Jacó, tanto é que Jacó fazia diferença entre os seus filhos, e José era o queridinho
do papai. Era o queridinho do papai. Alguém que tem filho, quais são os filhos caçulas aqui? Os filhos caçulas são os queridinhos do papai, não é verdade? Não é verdade? Da mamãe, é aquele que cuida ali. E Jacó, ele mandou tecer uma túnica muito linda para José, e José ficava ali ostentando aquela túnica para os irmãos, né? Ia almoçar, olha a túnica que o meu pai fez para mim, talvez desfilando lá, e os irmãos, eram os irmãos mais velhos, olhavam para José e via José com desdém, porque tinha inveja, porque José irritava os seus irmãos. Irritava. José era um menino sonhador, e eram sonhos proféticos que ele tinha. Ele sonhou que todos estavam colhendo os feixes ali, de repente os feixes se levantaram no ar, e todos os feixes se dobravam diante do feixe dele. E chegava no almoço, no jantar, o que ele fazia? Contava o sonho para os irmãos. Os irmãos ficavam muito irritados. Como assim? Está dizendo que nós vamos nos dobrar diante de você, José? Seu petulante, seu filhinho do papai. Imagina que ele sofria muito bullying no meio dos irmãos, né? Irmão mais novo, ele é cuidado assim pelo papai e pela mamãe, mas sofre bullying dos irmãos mais velhos. Eu sou do meio ali, eu sei o que é. Eu castigava minhas irmãs mais novas, mas eu sofri com meus irmãos mais velhos. Talvez sofria muitos bullying ali. De repente ele tem um outro sonho. As estrelas, 12 estrelas, e o sol e a lua se dobravam diante dele. E ele conta esse sonho. Até o pai ficou, mas aí você está pegando pesado, né? Até eu e a sua mãe se dobrar diante de você, José, você está maluco? Mas José, ele continuava ali com o coração naqueles sonhos que ele tinha. Mas os irmãos o odiavam, e você conhece a história. O pai manda José ir atrás dos irmãos para saber se eles estavam bem, porque estavam pastoreando os rebanhos de Jacó. E José, quando está bem de longe, chegando já, os irmãos já disseram: olha, lá vem lá o menino, já vem ele atazanar a nossa vida, vamos matar ele. Os irmãos maquinaram a morte do irmão mais novo. Vamos matar ele. Aí, se não me engano foi Simeão, disse: não vamos matar, não, pelo amor de Deus. Matar o nosso irmão, vamos jogar ele na cisterna aqui, para ver o que nós vamos fazer com ele. Jogaram na cisterna, de repente passa uma caravana de beduínos lá, ismaelitas, e eles decidem vender o irmão como escravo. Eu fico imaginando o coração de José, a mente dele ali naquele poço, pensando: meus irmãos iam me matar, os meus irmãos iam me matar, agora me jogaram aqui. E quando tira ele daquele poço e diz: José, você vai com essa caravana agora, você vai ser escravo dessa turma aqui agora. Talvez o coração dele: escravo? Eu sou filho do papai, eu sou filho de Jacó, vocês estão me vendendo, é isso que eu estou entendendo, meus irmãos, vocês estão me vendendo. E era isso mesmo. Venderam o seu irmão. E pegaram aquela túnica que o pai tinha feito com tanto carinho. Mataram um animal, derramaram sangue sobre a túnica, levaram para o pai e disse: olha, pai, nós encontramos a túnica do seu filho querido, manchada de sangue, toda rasgada. Talvez um animal destroçou ele, só sobrou isso. E o pai sofreu muito com a perda do seu filho, a morte do seu filho. E José foi para o Egito. Chegando no Egito, o que acontece? Ele é vendido para uma família, Potifar, uma pessoa muito importante no Egito. E ele vai para a casa de Potifar, então começa ali um processo como escravo. Mesmo como escravo, tinha a mão de Deus abençoando tudo que José fazia, e a casa de Potifar foi muito abençoada, tanto é que Potifar colocou todas as coisas debaixo da orientação e do governo de José. José tinha tudo ao seu dispor, mas aí tinha lá uma patifa,
que é a esposa do Potifar, a Patifa, e ela queria muito se deitar com José. A palavra de Deus fala que José era um moço muito bonito. E essa mulher, então, a esposa de Potifar, ela queria, e ela ficava instigando, ela ficava ali atrás de José, até um dia que ela trancou ali, José encurralou, e José saiu correndo, ela segurou a capa de José, José saiu nu, correndo. E ela, então, ela disse, José tentou me violentar, e ele foi preso injustamente. Ele foi para a cadeia. Na cadeia, a mão do Senhor estava com José. E José foi abençoado na cadeia. Já pensou alguém abençoado na cadeia? José foi abençoado. Tanto é que o carcereiro colocou todas as coisas debaixo do governo de José. José estava ali. Mas, queridos, José estava naquele lugar. Eu fico tentando me colocar. Você já tentou se colocar no lugar de José? O coração dele, o que passava no coração dele? Me tiraram da minha casa, da minha família. Meus irmãos tentaram me matar. Os meus irmãos me venderam como escravo. Eu obedeci a Deus, estava aqui na casa do Potifar. Essa mulher maligna me acusou injustamente, agora eu estou preso, eu nunca vou sair dessa cadeia. Mas a mão do Senhor estava com José. E aí você conhece dos sonhos do padeiro e do copeiro. E tudo aconteceu conforme José interpretou os sonhos dele. Por causa disso, foi lembrado depois e interpretou os sonhos também do faraó, que havia uma seca que ia acontecer em todo o mundo. E José então foi colocado como governador, os 7 anos de bonança, 7 anos de seca, e José estava ali no palácio agora. Talvez José, assim como Esther, dizia, agora sim eu fui honrado, agora sim o Senhor viu o meu sofrimento, viu o quanto eu passei, privações, fui vendido como escravo, fui acusado injustamente, mas o Senhor me honrou, aqui é o meu lugar agora. Talvez José pensasse isso, mas de repente quem é que chega lá para comprar alimento? No tempo já da seca, 2 anos já de seca, já não tinha alimento mais para comprar em quase nenhum lugar, somente no Egito, por causa da sabedoria que Deus deu a José. Chega ali então os seus irmãos, e ele reconhece os irmãos na mesma hora. O que você faria no lugar de José? Seja sincero no seu coração. Chegou a hora da vingança. Agora é a minha vez. Mas José não procedeu assim. Eu creio que ele sofreu muito. Talvez Satanás deu muitas sugestões para José. Cara, essa pessoa agora, a sua família está nas tuas mãos. Você pode matar todos eles. Você pode fazê-los pagar por tudo aquilo que eles fizeram. Mas não foi o que José fez. Não foi o que José fez. Você conhece a história. Ele foi testando os seus irmãos, testando, e a palavra de Deus diz que ele se encontrava com os irmãos, mas os irmãos não o reconheciam, e ele ia para o seu canto, ele chorava copiosamente, se recompunha, voltava lá diante dos irmãos, e foi testando os irmãos, testando, e você pode ler a história em Gênesis 44, 45, mas eu quero chegar no propósito. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que talvez não são tão boas na nossa vida, mesmo nós andando diante do propósito de Deus, obedecendo a Deus. José era um homem obediente a Deus. Tanto é que quando aquela mulher queria ter relações com ele não disse, olha, eu não posso fazer isso, porque eu tenho o Potifar aqui, é o seu marido, eu não posso fazer isso com você. Não foi isso que José fez. Ele disse, longe de mim de pecar contra Deus. O temor dele estava ali muito firme. Mesmo sendo vendido como escravo, o coração dele estava no lugar correto. Mas ele sabia que havia um propósito maior. Então ele se apresenta aos seus irmãos, no final da história. E os seus irmãos, eu fico agora imaginando no lugar dos irmãos. Você é José, o nosso irmão.
que eles tinham pensado? Talvez a casa caiu. Estamos fritos e cozidos. Mas José liberou uma palavra sobre os seus irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. Diz assim: Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis. É isso aí que o Neto falou. Por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus, é isso mesmo que está escrito na sua Bíblia aí? Para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Tudo aquele caminho de ser vendido, chegar à casa de Potifar, ir para a prisão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam e vivem segundo o seu propósito. Foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instaurou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me diante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós, olha isso, gente, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala o teu filho José, Deus me estabeleceu o Senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. José reconheceu. Talvez naquela luta interior ele foi orar ao Senhor. O Senhor disse: José, não foram seus irmãos, não. Eu tenho uma promessa sobre a vida do seu bisavô Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas, que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus, e você fará parte disso, livrando esta promessa de Deus de acabar, José. Não foi os seus irmãos que te mandaram para cá, fui eu. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e ouvimos a voz dele, nós paramos de nos vitimizar, achando que todas as coisas cooperam, que o inferno está mirando só para nós, parece que só nós, que o inferno só enxerga a gente. Não, peraí, se tem um propósito na sua vida e você vive segundo o propósito de Deus, mesmo que Satanás possa se espernear, mesmo que ele possa tramar, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E José, então, eu creio que diante do Senhor, ele recebeu a cura no seu coração. Ele conseguiu perdoar os seus irmãos, tanto é que no verso 14, olha aí no verso 14, qual foi a atitude de José? Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele, porque ele não deixava, ele abraçava os seus irmãos, porque ele entendeu: não foram os meus irmãos, não foram os meus irmãos que me mandaram para cá, foi o Senhor. Isso aqui é propósito de Deus. Tudo que eu passei não foi para a morte, não foi para a destruição, não foi para marcar a minha vida, para o meu coração ficar magoado, não. Foi porque o Senhor me direcionou e hoje eu estou no centro da vontade de Deus.
Quando abrimos mão da vingança, quando perdoamos, as bênçãos celestiais são liberadas sobre nós. O perdão, ele tem um poder tão grande que você não tem noção. Poder libertador, poder que abre as janelas dos céus. Quando José fez isso, ele tomou a atitude correta de perdoar os seus irmãos, de não se vingar. A palavra de Deus disse: deixa com o Senhor a vingança, Ele retribuirá. Será que nós podemos fazer isso? Perdoar, deixar com o Senhor a vingança. Sabe o que aconteceu com José? Jacó chamou ele quando estava bem velhinho, falou: José, meu filho, está chegando o momento da minha partida, meu tempo está acabando, José, eu vou morrer, mas sobre você, José, eu estou declarando a porção dobrada da minha herança sobre a sua vida. José recebeu porção dobrada da herança e foi abençoado pelo seu pai. E o seu pai ainda disse mais: os seus filhos agora serão meus filhos, Efraim e Manassés. Tanto é que Manassés, ele tomou parte também das 12 tribos de Israel. Ele nem tinha direito, porque era o nome dos filhos de Jacó, mas o filho de José fez parte das 12 tribos de Israel. Deus libera o poder da graça, Ele retribui. A conclusão, queridos, que Deus fez uma aliança com Abraão, mas vemos que o diabo tem se levantado com o objetivo de paralisar nós, os cristãos, usando circunstâncias, situações para distrair, para distanciar as pessoas do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Lucas 19, verso 9 diz assim: Jesus falando a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar o que estava perdido. O propósito de Jesus: buscar e salvar os perdidos. O nosso propósito, assim como Ele é, somos nós nessa terra, buscar e salvar os perdidos. Então, em tudo que nós vamos fazer, a forma que nós vamos viver, precisa expressar isso, um propósito das nossas vidas. Como que isso pode acontecer? Com quem Deus conta? Deus conta com a minha vida e com a sua vida. Estou dizendo que você precisa ir para uma praça, pegar um megafone e ficar. Talvez você não foi chamado para isso, mas aonde você está, você ser sal, você ser luz. Esther estava lá no palácio, mas o rei nem sabia que ela era da tribo de Israel. Mas, e nós? Talvez estamos vivendo uma vida onde as pessoas que estão ao nosso redor não sabem da nossa fé. Talvez no local de trabalho você diz: não podemos misturar as coisas. Eu quero dizer para você: podemos sim e devemos. Devemos mostrar com a nossa vida, com a nossa integridade, com as nossas palavras, com as nossas ações, a que Deus que nós servimos. Deus conta comigo e Deus conta com você. Há um propósito de Deus para a sua vida. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Quero só te pedir, não se distraia, por favor. Eu queria que você pensasse do propósito da sua vida. Nos últimos dias, diz o Senhor, que seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Estamos vivendo isso. As pessoas nem têm tempo mais para Deus, porque não cabe mais Deus na sua agenda, mas que Deus não se encaixa mais no seu propósito de vida. São os dias de Ló, são os dias de Noé, mas nós fomos chamados para transformar esta realidade através da nossa vida.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, diga: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Sonda-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sim, Senhor, esta é a nossa oração nessa manhã. Essa é a nossa resposta a esta palavra do Senhor. Nós queremos, Senhor, nos dispor, nos colocar à sua disposição, nos lugares aonde o Senhor tem nos plantado, Senhor. Que possamos entender que há propósito, Senhor, para as vidas que estão ao nosso redor. Senhor, que a despeito das circunstâncias contrárias que nós temos vivido, que possamos enxergar a Tua mão poderosa em cada uma delas, Senhor. Que possamos então, Senhor, ser canais para a salvação, para a libertação, Senhor, de tantas pessoas. Obrigado por nos deixar fazer parte dos Teus planos. Obrigado por nos deixar fazer parte, Senhor, da promessa que o Senhor fez a Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas, e a Tua descendência, Pai, seria incontável, e nós estamos aqui para dizer sim para o Senhor, para que o Senhor possa nos usar, querido Espírito Santo, tratando o nosso coração, Senhor, se estiver desalinhado. Não permita, Senhor, não nos deixe cair no engano, de permitir, Senhor, que a ira, a mágoa, a rancor possa abafar o Teu propósito sobre nós, que venha nos tirar, Senhor, do centro da Tua vontade. Pelo contrário, nós queremos ter um coração perdoador, um coração limpo diante do Senhor. Com mãos limpas nós levantamos diante do Senhor e dizemos: usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, como um farol, Senhor, que guia, sim, Senhor, como ponte que liga. Usa-nos, Senhor, como abrigo, sim, Senhor, que possamos ser usados pelo Senhor para a honra do Teu nome e sempre para honrar o Teu nome. Obrigado, Senhor.
Pai, antes de terminar, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Senhor, que neste momento também possa ter reconciliação de propósitos aqui. Talvez você, ouvindo esta palavra, você diz: olha, eu preciso realmente, eu me desconectei do propósito do Senhor, eu preciso me reconectar, porque esta é a minha vida. Você pode fazer a sua oração aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu me alinho hoje novamente com tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre mim. Mas talvez você está aqui e nunca fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus, porque este é o primeiro passo. É o primeiro passo para entrar debaixo de um propósito. Nós queremos aqui, o Senhor quer te dar a oportunidade de fazer isso publicamente, dizendo: eu te reconheço, Jesus, como Senhor e dono da minha vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, talvez afastado dos caminhos do Senhor você estava, mas precisa voltar. Você não tem visto o propósito fora do caminho do Senhor, e isso é uma verdade. Levante a sua mão onde você está, dizendo: eu quero, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Só com Ele, através dEle, eu posso viver uma vida realmente extraordinária. Se você está fazendo essa decisão por Jesus hoje, vamos fazer essa oração juntos, em fé. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu tomo uma decisão. Eu entrego a minha vida e o propósito da minha vida nas Tuas mãos. Te reconheço, Jesus, meu Senhor, dono da minha vida, meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por mim, por me conectar a um propósito eterno. Muito obrigado por me aceitar como filho. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra, por convencer o meu coração e por insistir comigo, não desistir de mim. Obrigado, Senhor, que a partir de hoje eu seja a sua casa, e eu te convido mesmo: vem, Espírito Santo, morar em mim, transformar a minha vida de dentro para fora, porque eu quero ser um instrumento para a honra de Deus, para a honra do meu Senhor Jesus e para a tua honra, querido Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você está se reconectando à igreja do Senhor Jesus e ao Senhor, nos dê o privilégio de conhecê-los no final do culto, ali do lado, nosso lado direito, nosso cafezinho para nós batermos o papo, te instruir, te fazer essa conexão em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu recebo. Glória a Deus. Levante suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos, quero te abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo e viva sempre no poder do Espírito Santo.